Você sabe quais são as duas principais partes da Bíblia? Eu sei que para muitos a Bíblia é como esta imagem aqui da tela. Você sabe o que é isso? Mesmo que você seja um músico e saiba ler, você imagina a confusão na mente de quem não é músico e se depara com essa imagem. Eu te digo que a Bíblia é exatamente isso para muitas pessoas. E hoje eu vou te mostrar que saber o significado do Antigo e do Novo Testamento pode mudar isso. Fica comigo, porque eu não vou apenas te falar sobre coisas frias ou teóricas. Vou dar exemplos práticos para facilitar a sua compreensão de tudo. Você sabe que a queda afastou o homem de Deus e ele, a partir daí, precisou se apresentar, se revelar ao mundo, porque o homem ficou distante dele. E nessa revelação de Deus, algo bem interessante. Quando Deus se revelou, o objetivo dele não foi apenas transmitir informações, mas sim fazer aliança com o homem. E é isso que acontece exatamente com você. Sabia disso? Por exemplo, quando você se expõe e você diz quem você é para alguém, quando você conta os seus segredos, quando você se revela, conta os seus afetos, os seus anseios e muitas vezes até os seus sonhos para alguma pessoa. Você está fazendo isso porque você vê naquela pessoa um relacionamento seguro, certo? E foi exatamente o que Deus teve em mente, esse mesmo objetivo ao se apresentar ao homem, fazer uma aliança com ele, se relacionar. E eu vou explicar já mais essa questão da aliança, porque ela é muito importante para entender a Bíblia e o cristianismo. E apesar de tudo isso, toda essa disposição de Deus em se revelar para a humanidade, o homem, durante a sua história, parece querer frustrar os desejos de Deus, não é verdade? Por exemplo, se nós vemos através dessa janela do tempo, o que nós temos durante a história? Deus planejando, por exemplo, lá no Éden, Adão e Eva, a dependência do homem. E o que o homem fez? O homem escolheu independência. Aí veio a queda. Deus planejou e o homem destruiu. Deus, ao criar a humanidade, por exemplo, deu uma ordem: cresçam, multipliquem, povoem a terra. E o que o homem decide? Não vamos povoar a terra, vamos ficar em um único e exclusivo lugar e vamos habitar apenas ali. Foi a Torre de Babel. Deus, mais uma vez, planejou, criou uma nação de intermediadores, uma nação, a nação de Israel. Essa nação recusou Deus. Tudo corrompido, tudo deturpado. Mas Deus planejou o Messias e ele, Jesus Cristo, foi perfeito. Vemos então duas atitudes. A atitude de Deus na iniciativa de abençoar, a atitude, a resposta do homem em deturpar, querer frustrar esses planos de Deus. E é através de Cristo, aquele que implementou, fez exatamente o que Deus queria, o Messias, que estas alianças, estes relacionamentos são feitos. Portanto, a Bíblia, a revelação de Deus, apresenta duas iniciais e grandes divisões. Esta grande e principal divisão é bem óbvia e notória na Bíblia, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A essa altura, já deu para entender que este relacionamento entre Deus e o ser humano é tão importante, ele é tão intenso para Deus, que ele é identificado como uma aliança. Isso é espetacular, pessoal. E a Bíblia inteira gira em torno desse relacionamento, desta aliança entre Deus e o ser humano. Isso é importantíssimo para entender e compreender as Escrituras. Isso acontece também no nosso dia a dia, como um casal, por exemplo, de namorados que querem se casar e em tudo que fazem. O objetivo gira em torno desse casamento. Então isso vai afetar os seus gastos, a forma com que eles trabalham, a forma com que eles pensam, com que eles planejam, com quem eles vão sair, para onde sair, os dias de sair, as companhias, tudo na vida desse casal vai girar em torno desse propósito de se casarem.
E é como também um esposo e uma esposa. Tudo o que fazem precisam levar em consideração o seu cônjuge. É como também um pai e uma mãe de um bebê, que em tudo o que fazem, aquele bebê está no plano principal, tudo vai girar em torno daquela criança. Assim é a Bíblia, e eu preciso que você entenda dessa forma. Tudo na Bíblia gira em torno desse relacionamento, dessa aliança entre Deus e o seu povo. Deus, portanto, busca o ser humano caído e com ele faz uma aliança. E nas Escrituras a gente consegue identificar várias alianças, mas duas são bem principais. A aliança mosaica, que está baseada em Moisés e por intermédio da lei, e a chamada nova aliança, que é baseada em Jesus Cristo e na sua lei. E é por esse motivo que a primeira divisão da Bíblia é chamada de Antigo Testamento e a segunda é chamada de Novo Testamento. A palavra testamento, teologicamente aplicada à Bíblia, significa aliança. Então, Antigo e Novo Testamento eu posso muito bem chamar de Antiga Aliança e Nova Aliança. Você sabe que esse testamento, essa aliança, é o próprio relacionamento de Deus com o seu povo. O conteúdo bíblico se dá por meio deste relacionamento. E aqui mais uma dica, pessoal, uma correspondência bem interessante com o nosso dia a dia, com os nossos relacionamentos. Quando nós iniciamos um relacionamento com alguém, o que a gente faz? A gente não foca, por exemplo, em criar um sistema organizado e oficial para reger e administrar aquele relacionamento. Por exemplo, quando nos tornamos amigos de alguém, a gente não diz: ô João, já que a gente decidiu ser amigos, então vamos lá, passa lá em casa tal dia, vamos sentar, vamos colocar no papel e elaborar o nosso sistema de amizade. Tal coisa pode, tal coisa não pode, isso é certo, aquilo é errado, tal atitude é traição. A gente não faz dessa forma. Igualmente, um relacionamento entre um homem e uma mulher. Não se chega para a pessoa e diz: tá bom, já que agora a gente vai namorar, então toma aqui, esse é o nosso contrato, tem 100 páginas, você senta, leia com atenção e no final você assina, tá bom? Nem mesmo o casamento é desta forma. Da mesma forma, a Bíblia não é um contrato sistematizado onde você vai encontrar lá bem organizado cada assunto, porque não precisa disso, pelo fato da revelação divina nas Escrituras estar baseada num relacionamento, numa aliança. Então, é simplesmente a descrição deste relacionamento. Aí vem a teologia para sistematizar os assuntos através da reflexão deste manual de relacionamento que são as Escrituras, a revelação de Deus. E muitas ideias, pessoal, aliás, tudo nas Escrituras, são baseados neste relacionamento entre Deus e o seu povo e nestas duas divisões da Bíblia, Antiga Aliança, Antigo Testamento, e Nova Aliança, Novo Testamento. Por exemplo, na Primeira Aliança nós temos o período antes de Cristo. A partir de Cristo, a partir da Nova Aliança, nós temos o período depois de Cristo. É a sua vinda que realmente separa essas duas partes, não só da Bíblia, mas também da história. Ele marcou a história em antes e depois dele. Também o papel da nação de Israel é diferente na Antiga Aliança e na Nova Aliança. A própria revelação, antes, na Antiga Aliança, ela era progressiva. E em Jesus, ela chega ao seu ápice, porque o próprio Jesus é a expressão, a revelação exata de Deus. São dois momentos da revelação especial de Deus. Um momento progressivo na Antiga Aliança e quando Cristo vem e inaugura a Nova Aliança, nós temos aí a revelação em seu ápice através de Cristo. É interessante também a noção de promessa no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e o cumprimento na Nova Aliança. O Antigo Testamento, por exemplo, promete e prefigura vários eventos e ideias teológicas que serão realizados no Novo Testamento. Por exemplo, os sacrifícios de animais no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como forma
de cobrir os pecados era presente. E esses atos de sacrifícios, como forma de cobrir o pecado, estão presentes desde Gênesis e também presentes em várias culturas. O fato de haver a necessidade, por exemplo, nessa antiga aliança, antes de Cristo, de serem contínuos, evidenciava que esses rituais eles eram pontuais e necessitavam e clamavam por algo definitivo e perfeito. Todos eles prefiguravam, apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus no Novo Testamento, na Nova Aliança, que, por ser perfeito, foi único e definitivo. O Antigo Testamento aponta e promete um libertador, o Messias. O Novo Testamento traz este libertador, o Messias, Jesus Cristo. Então, esse daqui é uma introdução à diferenciação e à definição do Antigo e do Novo Testamento, que é importantíssima para iniciar a entender o que são os dois, saber como diferenciá-los e entender todas as Escrituras. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você tiver alguma dúvida, me mande lá no meu Instagram, no TikTok, no Facebook. Curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.